Bom, essa é a parte 3 da aula de carboidratos. Amido resistente tipo 3, a gente estava mencionando, né, na última parte da aula anterior, que ele pode ser desenvolvido a partir da retrogradação do amido, né? Então, dá para fazer amido resistente tipo 3 industrialmente. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra que a produção do amido resistente ela é proporcional ao conteúdo de amilose. Então, se eu conseguir, né, um alimento que tem alto teor de amilose e eu faço um cozimento em autoclave, ou seja, numa panela de pressão, né, e depois deixo resfriar para fazer o amido resistente, quanto maior o teor de amilose, maior o teor de amido resistente formado, tá? Isso é o exemplo típico da biomassa de banana verde, que é uma fonte de fibra muito importante. A banana verde ela é muito rica em amido resistente. Já o amido resistente tipo 1, né, 1 e 2. E com cozimento, você aumenta esse teor de amido resistente, formando amido resistente tipo 3. Então, quando se cozinha a banana verde e deixa resfriar, né, forma esse produto que é chamado biomassa, que é riquíssimo em fibra, né, representada pelo amido resistente. Então, isso pode ser usado para fabricação de vários produtos. Hoje tem doce de leite feito com biomassa, nhoque feito com biomassa, macarrão e assim por diante. O amido resistente é diferente do amido modificado, tá? O amido resistente ele pode ser natural, o amido modificado não. Ele é sempre produzido pela indústria por uma reação química, um tipo de tratamento físico ou químico que modifique o amido, né, e modifique com isso as propriedades dele. Então aqui a gente tem alguns tipos de amido. Amido branqueado é um amido que tem menor viscosidade, amido convertido, que é resistente à retrogradação, o tipo cruzado, que é estável ao calor, estabilizado, aumenta o tempo de gelatinização. Então a indústria manipula as propriedades do amido, né, para ter produtos com características diferentes. Bom, agora a gente vai entrar numa parte importante, né, da aula, que são as modificações químicas que ocorrem em carboidratos presentes nos alimentos. A primeira delas é a hidrólise, reação de hidrólise dos carboidratos. Ora, os carboidratos complexos eles são formados a partir das ligações glicosídicas entre os carboidratos simples. Então, se eu faço a glicose, eu vou decompor os oligo e polissacarídeos nos seus monossacarídeos. E para fazer isso, eu tenho que fazer uma reação em meio aquoso e utilizar como catalisador um ácido ou enzima. Então, a sacarose ela pode ser hidrolisada em glicose, frutose, dando o chamado produto açúcar invertido, que é um xarope. A vantagem da indústria fazer esse tipo de reação é que o açúcar invertido ele é muito mais doce, porque a frutose ela tem um potencial sabor doce muito maior do que a própria sacarose, né, que vem da matéria-prima inicial. E esse produto é muito utilizado em doces, chocolates, biscoitos, de um modo geral. Além do exemplo aqui do açúcar invertido, é possível obter xarope de glicose, né, tipo aquele da marca Caro, que é obtido a partir da hidrólise do amido de milho. O amido de milho se decompõe por hidrólise em glicose e forma um xarope doce. Tipos de reações são as chamadas reações de escurecimento, que geram produtos coloridos. E aí tem 3 tipos de reações de escurecimento. Escurecimento oxidativo ou enzimático, caramelização e reação de Maillard. O escurecimento enzimático, né, o primeiro que a gente vai estudar, ele é catalisado por enzimas. As enzimas são catecolases,
polifenol-oxidases, lipoxidases ou ácido ascórbico oxidases. Essa reação é muito comum em frutas quando se corta a fruta e expõe ao oxigênio, né? Então, corte, batida, fissura. Então, o exemplo mais comum é a maçã. Quando você corta a maçã, você rompe a estrutura celular, expõe, né, as enzimas à presença do oxigênio, e essas enzimas presentes na própria maçã vão catalisar reações químicas com a formação de pigmentos coloridos que provocam esse escurecimento. Isso é indesejável. Uma forma de inativar, né, essas enzimas e impedir o escurecimento enzimático é ou tratar a fruta com ácido. Normalmente, isso é tradição das avós. Vão preparar salada de fruta, colocam um pouco de limão, né, abaixa o pH e inativa a enzima. Ou fazer embalagem a vácuo, que aí retira o oxigênio. São duas possibilidades para evitar o escurecimento enzimático quando ele é inconveniente. Outra reação de escurecimento é a caramelização. A caramelização é a formação do caramelo, é feita quando se submete os açúcares em alta temperatura, né, gerando produtos coloridos. Então, o calor ele provoca uma série de reações químicas, como inversão da sacarose em glicose mais frutose, condensação a oligosacarídeos, isomerização, desidratação, fragmentação, gerando, no final das contas, polímeros que têm cor escura. E esse caramelo ele pode ter diferentes tipos de cor dependendo da temperatura e do tempo do processo. Então, tem um caramelo mais claro, um caramelo intermediário e um caramelo mais escuro. Isso faz com que esse produto seja muito utilizado como corante em produtos alimentícios, como cerveja tipo Malzbi, que é adocicada e escura, né? Ou ainda refrigerantes de cola ou guaraná, que tem, né? Se olhar aqui, essa cor é muito parecida com a cor dos refrigerantes de cola, e essa aqui muito parecida com os refrigerantes de guaraná. Então, o caramelo entrou aí como corante nos dois tipos de produto. Além de corante, ele é aromatizante, porque ele também dá um aroma agradável e dá um sabor adocicado nesses produtos. Outra reação é a reação de Maillard. A reação de Maillard é um conjunto complexo de reações de escurecimento que ocorrem em alimentos da reação de uma carbonila de um açúcar redutor e o grupo amina de um aminoácido livre ou de uma proteína. Então, eu vou ter que ter açúcar e proteína para poder gerar o produto da reação de Maillard, isso com o calor. E a reação de Maillard ela é vista principalmente em carnes, né? Que a gente vê o douradinho, né? O dourado das carnes é resultado da reação de Maillard, a crosta dourada dos pães, bolos, os produtos assados, né? Então, isso traz um aspecto desejável, além de sabor, né? Esse douradinho traz um sabor e um aroma que são importantes. Então, o marronzinho do doce de leite, pães, bolos, carne assada, etc. Além disso, a indústria alimentícia usa essa reação para a produção de corantes e aromatizantes. Aí já fazendo de forma calculada o aroma desejado. Por exemplo, eu vou juntar o aminoácido glicina com o carboidrato glicose. Eu vou obter um aroma de pão. Aí já eu estou dando exemplos fictícios, né? Já quando eu utilizo a fenilalanina com a frutose, eu vou ter aroma de milho, tá? Então, são reações entre aminoácidos e carboidratos, né, selecionados para obter um aroma específico, tá? Agora, essa reação ela pode ser indesejável no aspecto nutricional, porque ela pode provocar perda de valor de proteína. Então, como ela utiliza proteína, que é um nutriente importantíssimo, né, para essa reação, isso pode provocar perda de valor nutricional e mudar o sabor em relação ao sabor original.
Então, isso acontece no processo do leite em pó, que é um processo que envolve aquecimento, ele fica mais amarelinho, né? Suco de laranja, quando pasteurizado, fica mais escuro, né? Ou concentrado. E, além disso, provoca perda de valor nutricional. Aqui a gente tem a cascata de reações que ocorre aqui entre açúcar redutor e o aminoácido, né, gerando vários produtos, e o produto final colorido é chamado de melanoidina, que é um produto de alto peso molecular que tem até 5% de nitrogênio na sua composição. E diferença básica entre reação de Maillard e caramelização. A reação de Maillard envolve aminoácido com açúcar redutor na presença de calor, né? E as temperaturas podem variar de 100 a 160 graus. E aí dá sabores, né? Tostado, sabor de biscoito, né? Casca de pão, etc. E a caramelização, ela vai ocorrer com o açúcar na presença de calor e a temperatura ideal de 150 a 200 graus e o sabor de caramelo, toffee, né? Sabor doce e frutado. Bom, agora a gente entra no capítulo de fibras. Vamos falar de fibras. A gente vai começar falando de duas definições diferentes de fibra. Fibra alimentar, ou fibra dietética, que consiste em remanescente de plantas comestíveis e substâncias associadas, polissacarídeos e análogos de carboidratos e lignina, que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado humano. Ou seja, fibra alimentar vão ser os componentes de plantas que vão ser resistentes à digestão e absorção no intestino delgado humano. Tá? E tem um outro conceito chamado de fibra funcional, que são os carboidratos que foram isolados, né, de alguma fonte alimentar e que não são digeríveis. Esses carboidratos muitas vezes são usados como ingredientes ou suplementos para obter um benefício fisiológico. Então, eu adiciono propositadamente como ingrediente no alimento ou na forma de suplemento para obter o benefício de fibra. Quais são os benefícios de fibra esperados? Melhoria da motilidade intestinal, redução do risco de câncer de cólon, são os dois principais resultados do consumo de fibras, né? Então, quando a gente fala de fibra, vão ser aqueles ingredientes, aqueles componentes, né, dos alimentos, principalmente representados por carboidratos e alimentos de origem vegetal, que sejam resistentes à digestão e que, portanto, vão ser excretados nas fezes por não serem digeridos. Então, a gente pode ter a fibra alimentar, que é a fibra que está naturalmente presente nos alimentos, ou a fibra funcional, que ela é extraída e isolada para ser adicionada aos alimentos ou na dieta. Então, quando a gente tem aqui fibra total, é o somatório da fibra dietética com a fibra funcional. E a gente tem aqui exemplos das duas classes de fibras, né? Fibra alimentar e fibra funcional. As fibras alimentares vão ser as principais: celulose, pectina, gomas, beta-glucana, frutano, o amido resistente que a gente mencionou. E as fibras funcionais podem ser as mesmas. Por exemplo, celulose, que vai ser extraída da casca, por exemplo, do milho, né? Pectina, extraída da maçã, que aí eu posso usar como ingrediente para preparar um bolo, por exemplo, né? Beta-glucana pode ser produzida até por micro-organismos, mas ela está presente naturalmente na aveia. Quando ela é encontrada naturalmente, eu chamo de fibra alimentar. Se ela foi produzida pelo micro-organismo e está na forma de suplemento, é uma fibra funcional, né? E assim por diante, ok? Bom, a gente continua na próxima parte, que está acabando o tempo dessa agora. Um abraço.